E aí, galerinha, beleza? Eu me chamo Carlos e a meta para ter um novo episódio é esse vídeo bater 2.000 visualizações e é isso então, bora pro vídeo. Deuses de outros universos, mais conhecidos como seres absolutos, foram os criadores de inúmeros mundos. Eles criaram mundos e criaturas com um único intuito: se divertir assistindo às guerras entre eles. Ao olhar para o mundo de um de seus companheiros, notaram que ele tinha sido morto pela sua própria criação. Os seres absolutos não ficaram tristes com o que tinha acontecido. Pelo contrário, almejaram o seu poder, o poder que transcendia a morte. Esse é Sung Surho, e ele não é um despertado. Enquanto ele caminhava em direção à faculdade, pensativo, diz que os sonhos que ele tem tido são muito estranhos, em que ele sobe em uma dungeon e luta contra vários monstros, e no final da dungeon, encontra o seu pai, que é o boss final. Enquanto caminhava, ele se deparou com um portal que já estava sendo limpo. Algumas pessoas comentavam que, por se tratar de um portal de Rank D, a dungeon seria limpa mais rapidamente. Sung Surho comenta que cada vez mais portais vêm aparecendo e diz que esse fenômeno aconteceu há 3 anos atrás, e fala que os monstros saem dos portais se não forem limpos a tempo. E para combater esses monstros surgiram super-humanos, chamados de caçadores, que conseguiam bater de frente com os monstros. Um tempo depois, Sung Surho estava na faculdade de artes e um pouco triste por não ser um despertado. Fala que seu pai e sua mãe estão desaparecidos e diz que ter que depender dos outros é muito ruim, principalmente por ter que depender dos caçadores, já que qualquer hora um monstro pode aparecer e ameaçar a sua segurança. Enquanto isso, em uma dungeon próxima da faculdade, alguns caçadores estavam saindo do portal e relataram aos responsáveis que encontraram um tipo novo de monstro. O funcionário pergunta se os monstros eram perigosos, mas o caçador só fala que não e diz que levou um pequeno ferimento do monstro, mas nada para se preocupar. Em seguida, o caçador foi tomado por uma dor. Na mesma hora, ele começou a se transformar e atacou o homem com quem estava conversando. Os outros caçadores, vendo que seu líder tinha perdido o controle, ficaram sem entender nada. As pessoas ao redor, notando que o líder tinha se transformado em um monstro, correram completamente assustadas com aquela cena. Pouco a pouco, as pessoas que tinham sido feridas começaram a se transformar até que o caos já tinha sido instaurado. Sung Surho, notando que tinha alguma coisa errada, perguntou aos seus companheiros, que ficaram sem respondê-lo. Ao se aproximar da janela, notou que ele e a sua classe estavam completamente à mercê dos monstros, pois tinham sido cercados. Em seguida, ele ficou em alerta com um monstro que tinha percebido o seu paradeiro e o da sua classe. O monstro, se preparando, saltou em direção à sala de Surho. Em seguida, o terror e o desespero tomaram conta de todos os estudantes. Uma aluna pediu ajuda a Surho, mas ele, correndo, fala que irá chamar um caçador. Pensando, fala que se arrepende por deixá-la à própria sorte, mas diz que ele não pode fazer nada, pois ele não é um desperto. E fica triste por não conseguir ajudar os seus companheiros por não ser um despertado. E se pergunta o que o seu pai faria se fosse ele nessa situação. O monstro estava se aproximando da garota que estava completamente assustada. Em seguida, o monstro deu um grito e correu em direção à garota. A única coisa que ela poderia fazer era aguardar a sua morte. Mas Surho apareceu nocauteando o monstro. Na mesma hora, o tempo à sua volta parou. E um sistema lá apareceu avisando que ele tinha recebido a missão secreta, chamada A Coragem dos Fracos. Surho, olhando um pouco mais de perto, notou que esse era o mesmo poder que ele tinha sonhado. O poder que era possível subir de nível infinitamente. Surho, aceitando a missão secreta, recebeu algumas habilidades, entre elas a bênção do grande mago Candiaru, que deixava o jogador imune a qualquer efeito de status negativos. O sistema continua avisando que isso não é um sonho, e avisa que o jogador só tem uma vida. Sung Surho, vendo que ele tinha despertado, ficou feliz. Em seguida, o monstro que tinha sido paralisado começou a se movimentar novamente.
Sung Surho estava em desvantagem, 3 versus 1, e disse consigo mesmo que fará tudo o que estiver ao seu alcance para acabar com os monstros. Sung Surho avançou, em seguida o golpeou. Ele ficou impressionado pelo fato de que ele ficou bem mais forte. Enquanto ele refletia, outro monstro o atacou, mas ele rapidamente desviou e em seguida o chutou. Antes mesmo dele se recuperar, o terceiro monstro o avistou, mas ele resolveu tomar a iniciativa e o atacou. Vendo que o seu ataque não surtia efeito, ficou assustado, mas o monstro o atacou, ferindo-o. Sung Surho ficou desesperado por ter sido ferido e pensou que viraria um monstro. Logo em seguida, foi surpreendido pela sua habilidade passiva que cura qualquer efeito de status negativo. Enquanto ele refletia sobre o que tinha acontecido, o monstro o derrubou. Sung Surho colocou todos os seus pontos no atributo de força, em seguida o arremessou. O monstro se manteve em prontidão, mas Surho avançou e o atacou. Em seguida, os dois entraram em uma guerra frenética de ataques. Sung Surho, desviando dos ataques, se preparou e atacou com tudo. E começou a dar vários ataques consecutivos no monstro. Seus ataques eram tão fortes que destruíram a parede. Em seguida, ele subiu de nível por ter conseguido matar o monstro de Rank D. Do lado de fora, um monstro correu e saltou em direção à universidade. Sung Surho, notando um barulho estranho, olhou para baixo para ver o que estava acontecendo, mas ele foi surpreendido por um monstro que apareceu diante da sua presença. Esse é um monstro de Rank C. Sung Surho, ao perceber que o monstro era do Rank C, não teve escolha a não ser fugir. Rapidamente, ele saiu de dentro da sala e disse consigo mesmo que tinha que ficar fugindo do monstro, até que um caçador alto rank aparecesse. Infelizmente, o monstro notou as 3 estudantes que estavam no terraço e fez delas as suas próximas presas. Em seguida, saltou sobre elas, que foram gravemente feridas. Sung Surho, ao ver o que tinha acontecido, ficou completamente furioso e disse consigo mesmo que não podia deixar um monstro desses à solta. Depois, saltou sobre o monstro e o chutou, mas não surtiu efeito por causa da grande diferença de rank entre eles. Em seguida, o monstro revidou, mas Surho conseguiu desviar a tempo. Ele comenta que, se for acertado por um ataque desses, é morte certa. Em seguida, um foi em direção ao outro, Surho ia atacando o monstro enquanto se defendia dos ataques. Em um momento, Surho deu uma joelhada no monstro, mas infelizmente o monstro segurou uma de suas pernas e em seguida o feriu gravemente. O monstro, em seguida, o chutou e ele foi arremessado vários metros. O monstro foi pouco a pouco se aproximando dele. Surho, ao ver o monstro, tentou se levantar, mas infelizmente não conseguiu porque o seu ferimento era grave demais. Em seguida, o monstro avançou sobre Surho, que não podia fazer nada para se defender. Do nada, uma fenda dimensional é aberta e algo vai em direção ao monstro e corta um dos seus braços. E uma explosão acontece. Surho vai pouco a pouco perdendo a sua consciência até que finalmente desmaia. Na mesma hora, uma criatura começou a curar Surho. O monstro ficou em estado de alerta com a criatura que estava bem na sua frente. Em seguida, notamos que, na verdade, a criatura era Beru, um dos marechais de Sung Jin-woo, o monarca das sombras, pai de Sung Surho. Beru ficou completamente irado pelos monstros terem ferido o filho do seu rei. Em seguida, ele avançou sobre o monstro e o matou, e saiu a toda velocidade matando todos os monstros que encontrava pelo caminho. Sua velocidade era tão grande que em poucos segundos ele aniquilou todos os monstros que estavam naquela cidade. Até alguns caçadores ficaram sem perguntar o que estava acontecendo por terem sentido uma forte flutuação de energia mágica. Depois de aniquilar todos os monstros, Beru foi até Sung Surho e lhe falou: "Faz um tempo, jovem monarca." Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se quiserem ajudar o canal com uma doação, o Pix está na descrição do vídeo. A doação ajudará a eu pagar o programa de narração Eleven Labs, e com isso poderei criar mais vídeos. Always have a vision, I don't lie at night, I be in my feelings, I'm a beat